impressionante. Hoje, várias informações relacionando a família Bolsonaro com compras e vendas de imóveis, no mínimo, suspeitas. Lá atrás já tinha aparecido Flávio Bolsonaro, naqueles episódios de compra de vários imóveis na capital do Rio de Janeiro e também de compra daquela loja da Copenhagen. Mas agora apareceu a informação, Daphne, só para eu não me atrapalhar aqui de tanto imóvel que tem. Carlos Bolsonaro, o Carluxo, comprou um apartamento em Brasília, pagou à vista 470 mil e botou no nome da mãe. Por que será que ele botou no nome da mãe? E pagar à vista 470 mil em dinheiro? Da onde que vem o dinheiro dessa turma? É muito estranho. Então, as revistas aí semanais estão trazendo várias informações sobre isso. O Carlos Bolsonaro. E a outra informação, a Ana Cristina Siqueira Vale, que é a segunda ex-mulher do Jair Bolsonaro, é a mãe do Jair, né? Que não é nenhum dos três, 01, 02, 03, é o Jair, aquele que mora no condomínio lá no Rio de Janeiro. Ela tem 14 imóveis em nome dela. A Ana Cristina deve ser um gênio da compra e venda de imóveis. 14 imóveis. 14 enquanto estava casada com o Bolsonaro, ela adquiriu 14 imóveis, parece, né, Rodrigo? É impressionante, né? Porque o Bolsonaro de tempo, não é ao longo da vida toda. É quando casou com o Bolsonaro, parece. Bom, se fosse assim uma empresária, uma pessoa que mexe com muito dinheiro, dona de uma empresa, 14 imóveis é possível ao longo de uma vida, né? Tem muita gente que tem, né, 14 imóveis no Brasil, muito mais do que isso até. Agora, esposa de um ex-capitão do Exército e que depois ocupou cargos públicos, salários bons, mas não são salários para comprar 14 imóveis, né, Daphne? Não dá. Alguma coisa esquisita tem aí. Então, a família Bolsonaro com o banco imobiliário é mais um sinal de que tem coisa estranha aí na contabilidade e nas finanças da família Bolsonaro, né, Daphne? Gozado que o triplex, né, que não era do Lula, levou o Lula para a prisão. E a família Bolsonaro tem imóvel para todo lugar, compra à vista e não acontece nada. Seu microfone, Daphne. Opa, desculpa. Eu justamente ia tocar nesse assunto que você falou, que o mais interessante é que esse governo, né, do Jair Bolsonaro foi eleito em cima desse discurso de nós somos contra a corrupção, nós vamos acabar com a corrupção, né? Foi uma construção feita em cima do antipetismo, né? E agora, com todas essas denúncias de pelo menos 3 filhos dele, né, que estão aí envolvidos com essa questão de muitos imóveis que aparecem, imóveis sendo pagos à vista, né? Tem a história também da mulher do Flávio, que pagou uma prestação de R$25 mil que recebeu através de um depósito feito pelo Queiroz. Então, assim, todas essas denúncias de muito dinheiro, né? Você vê, 14 imóveis é muito imóvel, dá muito mais do que o valor de um triplex. E aí, eles foram eleitos com esse discurso e, ao mesmo tempo, dá para fazer uma comparação, né, com o Lula, que ficou preso por conta de um triplex que não foi provado que era dele. Então, acho bem impressionante isso. Isso está aparecendo agora. Eu queria saber, essas pessoas que votaram no Bolsonaro e que votam na família Bolsonaro, porque não é só votar no Bolsonaro, é nos Bolsonaros, né? O que eles têm a dizer a respeito disso agora, né? 470 mil. Gente, é muito dinheiro, né? Peraí que eu vou abrir aqui a minha carteira, vou dar 470 mil e você pode ficar com troco, né? Só faltou falar isso. Exatamente. É muita grana para você pagar à vista, né? Quer dizer, tem muita gente que pode, mas assim, são muitos imóveis, né? Aqui está a matéria do 247. No casamento com Bolsonaro, a segunda ex-mulher comprou 14 imóveis. É aquilo que você estava me explicando, 14 imóveis ao longo do casamento, ao longo da união do Jair com a segunda ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, né? A reportagem traz alguns detalhes aqui sobre o período que eles ficaram casados, né? O Jair Bolsonaro teve um primeiro casamento, me parece, com a mãe dos três mais velhos, né? Que é a Rogéria. A mãe dos 3 mais velhos, a Rogéria, não é essa aqui, ó. Essa aqui é a Ana Cristina Siqueira Vale. Eles ficaram casados, o Bolsonaro com a Ana Cristina, de 97 a 2008. Então, durante 9 anos, compraram 14 imóveis, 14 apartamentos, casas e terrenos. Isso está na capa da revista Época desta semana, um levantamento feito nos cartórios
no Rio de Janeiro e em Brasília. Então, essa é a segunda ex-mulher, a Ana Cristina. A primeira ex-mulher, a Rogéria, né, Daphne, ela, além de ter ajudado o Carluxo a comprar esse imóvel aí à vista em Brasília de 470 mil, ela está sendo cotada para ser vice na chapa do Crivella no Rio de Janeiro, né? A eleição municipal do Rio de Janeiro, o Crivella vai para a reeleição e está em aliança com os Bolsonaro, né? Fechou uma aliança muito próxima, até pelo apoio da Record, do Edir Macedo e tudo. E a Rogéria, que é a mãe do Carlos, está cotada para ser a vice do Crivella. Então é um personagem que não é um personagem assim qualquer, né? É alguém em quem o Jair e os 3 filhos depositam muita confiança, não só para os negócios imobiliários, mas também para os negócios políticos, né? Exatamente, essa questão aí, a gente gosta de falar familícia, né? Gosta, né? As pessoas progressistas falam assim, mas é uma questão de que você vê que está todo mundo ali, a família do Queiroz também, a família do Adriano, que foi funcionária fantasma, a família do Queiroz também, a filha do Queiroz. Então, assim, são esses ramos familiares aí nos negócios do Bolsonaro que nos impressionam, né? Então, tá aí a matéria: Carlos Bolsonaro compra apartamento em Brasília por 470 mil à vista em nome da mãe. Então, em nome da mãe é pré-uso dele, né? Porque ele está dizendo justamente que ele não vai se candidatar a vereador de novo lá no Rio de Janeiro, ele deve ficar em Brasília. Tinha gente até apostando que ele poderia se mudar para os Estados Unidos, né? Estavam falando no Texas e tal, mas pelo jeito ele está fincando raízes mesmo ali em Brasília para acompanhar o governo do pai, né? Então, Carlos Bolsonaro fez essa compra do imóvel. É importante a gente acompanhar essas movimentações, né? Porque você se lembra aqui, Daphne, há umas 2 semanas, o Luiz Costa Pinto. Você não estava, às terças-feiras foi com a Daiane. O Luiz Costa Pinto, nosso comentarista, trouxe uma pesquisa com bolsonaristas, uma pesquisa qualitativa. E qual é o ponto mais fraco do Bolsonaro? Não é a questão de falar as barbaridades que ele fala, não é a questão da pandemia, por incrível que possa parecer, mas para os bolsonaristas mesmo, aquela turma ferrenha que está com ele, o que pode tirar apoio do Bolsonaro é a questão da família. As pessoas ficam muito incomodadas quando aparecem essas notícias aí. Filho, ex-mulher, porque o brasileiro às vezes tem dificuldade com questões, uma parte pelo menos, né? Essa parte que apoia o Bolsonaro principalmente, tem uma dificuldade com essas questões abstratas. Mas aqui é uma questão concreta, muito fácil de entender. A família está enrolada com negócios estranhos. Da onde vem esse dinheiro? Então, isso desgasta muito a imagem do Bolsonaro. E eu acho que não é à toa que a revista Época, que é ligada à Globo, né, está trazendo na capa, fez um levantamento, uma reportagem muito bem feita, foi buscar nos cartórios, um trabalho de reportagem comum, normal, mas de muita paciência, e trouxe a informação. Essa aqui, na verdade, a da Época é a outra, né, dos 14 imóveis. Essa aqui do Carlos Bolsonaro é de outra revista. É que é tanto imóvel que eu até me atrapalho. Exatamente. É que é tanta denúncia de tanta coisa, né? São 3 casos, então, lembrando, né? Uma é da Ana Cristina Siqueira Vale, que é da revista Época, que comprou 14 apartamentos, casas e terrenos na época que ela era casada com Bolsonaro. A outra denúncia é da compra de 470 mil à vista do imóvel no nome da mãe, feita pelo Carlos Bolsonaro. E o terceiro foi que a mulher do Flávio Bolsonaro quitou a parcela do apartamento com depósito de 25 mil em dinheiro que recebeu do Queiroz, né? Então, assim, são esses três casos com a questão dos imóveis que apareceram hoje aí no noticiário, né, Rodrigo? Rodrigo? Só rapidinho que eu ia lembrar, tem um internauta aqui perguntando por que não fizeram esse levantamento antes da eleição. Antes da eleição, o jornalismo foi muito amigo, né, muito amistoso com o Bolsonaro, com exceção da Patrícia Campos Melo, né, a repórter que acabou de ganhar um prêmio lá nos Estados Unidos, que foi atrás da história das fake news ainda durante a campanha. Mas as organizações Globo, principalmente, estavam dando uma mãozinha para o Bolsonaro se eleger, porque achavam isso. Vamos eleger o Bolsonaro, depois a gente controla o Bolsonaro e o Paulo Guedes vai fazer o serviço. Agora estão fazendo o trabalho que é mostrar o que é essa família. Essas coisas já se sabia. Quem é do Rio de Janeiro, o pessoal que faz política no Rio, sabe muito bem o que é a família Bolsonaro, né, Daphne? Até talvez, né, o Rodrigo, por conta do Bolsonaro ter tantas coisas assim espúrias, né, que eles já deviam ter conhecimento, eles acharam,
é fácil controlar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, digamos assim, tem rabo preso, então a gente pode controlá-lo, né? Então, assim, bota, como a gente não tem candidato, deixa o Bolsonaro chegar lá e a gente vai ali como se fosse um boneco com aquelas cordinhas, né? Um fantoche que a gente pudesse... Fantoche é aquele que a gente enfia a mão, né? Mas esqueci o nome agora. Mas que a gente controla através das cordinhas. Mas o Bolsonaro é meio incontrolável, né? O Bolsonaro é meio cachorro louco, enfim. Vamos ver, né? Cachorro louco. Vamos ver. Agora, cachorro louco. Só quem segura ele é a Ema. A Ema é que ele só tem medo da Ema. Pois é, né, Rodrigo? E aí ele vem com, digamos assim, de uma maneira muito esquisita, né? Porque o Bolsonaro, ele gosta desses símbolos. Ele aparece hoje com uma pena da Ema no bolso. Você viu isso? Que coisa mais... Enfim, sem comentários. Mas, Rodrigo, falando em governo Bolsonaro, antes da gente chamar o nosso convidado, que é o Mário Vitor, aqui, que a gente tem muita coisa para falar com ele, eu queria falar uma coisa assim que me chocou muito, que me deixou indignada. Sabe, que é essa questão que o Pazuello falou à revista Veja, que ele não sabia o que é, que ele não sabe o que é AI-5, né? Ele fala assim, a história que julgue, isso é passado, isso acabou, eu nasci em 63 e nem sei o que é AI-5, nunca estudei para descobrir o que é o AI-5. Quer dizer, o cara que é interino da saúde, né? Uma pessoa que está lá ocupando um cargo importante, a gente está no meio de uma pandemia e ele é o governo da burrice, é o governo da ignorância, é o governo de bater no peito e falar assim, olha, eu sou ignorante. Ele nasceu em 63 e não sabe o que é AI-5, eu nasci muito depois dele, né, e estudei o que era AI-5 no 2º grau. Assim, eu fiquei tão indignada com isso, porque, assim, a gente aqui no 247, eu venho fazendo isso especificamente, de trazer aqui sobre a memória, a verdade do que foi a ditadura militar e como que esse apagamento da memória ele é feito o tempo todo para justamente permitir esse tipo de governo que a gente tem aí. Quer dizer, a gente teve uma ditadura militar que cometeu horrores, né, que fez horrores, e hoje a gente tem um presidente que vai exaltar torturador, que fala que a ditadura matou pouco, e a gente tem agora o interino da saúde que diz que não está nem aí para saber o que foi o AI-5, né? Entre outras coisas, foi dar medalha para o Curió, fala coisas absurdas, o filho dele dizendo que tem que trazer um novo AI-5. Então, assim, eu fico indignada com isso. Essa notícia hoje realmente me indignou do Pazuello e não dá mais para a gente fingir que está tudo bem, né? Porque não está tudo bem. Esse apagamento da memória, da história, o quanto é importante o brasileiro estudar história para não falar um negócio desse, não fazer uma declaração dessa, que isso aí realmente é ofensivo, isso nos ofende. A mim ofende demais. É a mesma coisa que um argentino dizer que não sabe quem é o Galtieri, que foi um dos ditadores lá na Argentina, ou um espanhol dizer franquismo, isso é passado, deixa para lá, a ditadura aí, mas já era e tal. Pois é. Então, fica feito, você faz muito bem de ficar indignada, Daphne, é bom manifestar indignação aqui, a gente tem espaço para isso aqui, muito bem. Vamos trazer o Mário Vitor, que já está aqui nos aguardando nos bastidores. Mário Vitor, desculpa, vou apertar um botão ao mesmo tempo, um entrou, outro saiu. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Daphne, boa noite aos internautas todos que estão nos assistindo, os espectadores da TV Brasil 247. Boa noite, querido. Daphne, posso só começar rapidinho com o Mário Vitor, só para não deixar passar um tema, ele é jornalista também, né? Bom, a Daphne também exerce aqui o papel de jornalista, mas eu digo, o Mário frequentou redações aí, principalmente em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também. Hoje morreu o Zé Paulo de Andrade, né? Que é um nome do jornalismo de rádio em São Paulo. Quem não é de São Paulo não conhece tanto, mas em São Paulo é uma voz muito marcante. E até o ex-presidente Lula soltou uma nota lamentando muito a morte do Zé Paulo de Andrade, que era um tipo curioso, né, Mário? Era um conservador, um homem muito conservador. Agora, todo mundo que trabalha com ele, que trabalhou com ele, elogia muito, que ele era um sujeito assim, que respeitava muito as equipes e tal. E a última entrevista que ele fez, antes de morrer, foi com o Lula, né, outro dia na Rádio Bandeirantes. Não sei se você o conhecia, se tem alguma referência dele, ou se tem o que falar sobre o Zé Paulo de Andrade. Eu tenho sobre a figura pública dele, sobre a pessoa dele, eu nunca estive com ele,
Só o fato, bom, é lamentável a morte de quase todas as pessoas, inclusive a dele, mas só me lembro que ele sempre foi um jornalista muito conservador, muito realmente de direita, né? Um jornalista de direita, e como como jornalistas que predominam nos meios de comunicação brasileiros, especialmente nos meios rádio, televisão, e na grande mídia de maneira geral. Então, isso realmente não... A atividade dele, eu acho que merecia ser criticada, merece ser criticado como um balanço, né? O brasileiro não é muito acostumado a fazer esses tipos de balanços negativos na morte de ninguém, não é? Mas eu acho que não há razões para também ficar também eliminando o fato crítico de que ele foi sempre um jornalista muito conservador, muito a favor de teses reacionárias e muito próximo dos patrões, né, dos donos dos veículos de comunicação. Isso, nesse sentido, isso é relevante, porque é uma tendência lamentável da falta de equilíbrio dos meios de comunicação no Brasil, das estrelas do jornalismo brasileiro eletrônico, especialmente rádio e televisão, que são sempre muito prestigiadas, quanto mais direitistas sejam, como é o caso de Alexandre Garcia e outros. E isso causa um desequilíbrio que afasta a independência essencial para que o jornalismo possa exercer seu papel de maneira a servir a quem? Ao público, aos consumidores, que a gente pode falar assim, ao cidadão e ao país. Infelizmente, não há equidistância e pluralidade no grande jornalismo brasileiro, e isso é uma tragédia, isso é um desastre para o Brasil como nação. E mais ainda depois dos tempos de polarização política favorecida pelo advento das redes sociais e por ideologias, digamos assim, muito agressivas que se desenvolveram de maneira estranha, sempre fomentado por grupos de interesse extremamente conservadores, e secretos alguns deles, para promover interesses muito exclusivistas, muito contrários aos interesses, vamos dizer, dos mais pobres, dos mais necessitados, dos cidadãos, um homem, um voto, sabe essa coisa? Uma pessoa, um voto, formas muito tendentes a favorecer a exclusão, não é? E isso, o jornalismo está inserido como parte essencial desse modelo de injustiça para as sociedades. O jornalismo é um fomentador de injustiças quando ele não é equilibrado, sereno, investigativo, favorável à maioria, contra os poderosos e os interesses que se abrigam por trás do próprio jornalismo. Enfim, acho que eu parti do José Paulo de Andrade para uma análise... Sim, mas a ideia era essa mesmo, era só para dar aqui o start, né, Daphne? E lembrando, antes de passar a palavra para a Daphne, rapidinho, que hoje nós vamos entrevistar, daqui a pouquinho, o Marcelo Feller, que é um advogado, mais um que foi participar lá na CNN daquele grande debate e saiu. A gente vai até pedir para ele esclarecer hoje por que ele saiu, qual foi o impedimento. Foi mais uma vítima daquele Caio Coppola naquele debate. Ninguém aguenta ficar muito tempo naquele programa com o Caio Coppola. Mas daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema ao vivo aqui com o Marcelo Feller, advogado que foi excluído, né, dos quadros ali da CNN, desse programa do grande debate. Tem a ver um pouco com isso que nós estamos falando, né, do equilíbrio ou do desequilíbrio na imprensa, na mídia no Brasil, né, Daphne? Exatamente. O Mário Vitor, eu queria puxar um pouquinho a questão agora para a questão da Venezuela, que eu até perguntei ontem aqui no Boa Noite para a Gleise, e queria falar com você, porque hoje o Lula deu uma declaração muito preocupado, né, com o alinhamento automático, a submissão que o Brasil está mostrando em relação aos Estados Unidos, né? Teve aquele vídeo lá da Flórida em que os militares da Colômbia e do Brasil, né, se apresentam lá para o Trump
e não sei se você viu, mas que foi uma coisa vergonhosa, né? Que o militar que está dialogando com o Trump diz que o governo brasileiro e colombiano estão pagando e mandando o representante muito bom, melhor, para estar ali ajudando, e quem está pagando isso é o Brasil. E tem a questão da política nacional de defesa, né, que agora o governo do Jair Bolsonaro não considera mais a América do Sul livre dos conflitos militares, né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos está de olho no petróleo da Venezuela, está ali o tempo todo naquela guerra fria com a Venezuela, e agora essa política de defesa nacional é mudada pelo governo Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco da importância, primeiro, da gente ressaltar aqui esse alinhamento a troco de nada com os Estados Unidos, né? E da importância da soberania da Venezuela. Não sei como é que você vê isso, essa questão também, essa política. O Celso Amorim, inclusive, falou que devia ser instaurado o Dia da Vergonha, quando saiu esse vídeo, que foi no dia 10 de julho, né, do alinhamento completo dos Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, né? Bom, esse vídeo que eu assisti, ele marca um momento, ao mesmo tempo, gravíssimo, de ofensa à autonomia, à soberania do Brasil, um dia, de fato, de vergonha para o Exército e para as Forças Armadas brasileiras como um todo. É quase como uma peça teatral, uma caricatura inacreditável de subserviência dos militares brasileiros e do Estado brasileiro, portanto, a interesses de uma outra nação, sendo pago pelo governo brasileiro, pelo Exército brasileiro, para servir às forças de um outro país que tem ascendência sobre as Forças Armadas brasileiras. Já não bastava tudo que nós temos que aguentar pela incompetência, o genocídio que presenciamos diariamente, com essas mortes todas causadas pelo coronavírus, sem comando da saúde brasileira, por parte de militares que estão, digamos assim, encarregados de combater a pandemia. Agora temos esses outros militares do mesmo Exército brasileiro submetidos a esse vexame, a essa humilhação, esse verdadeiro dia da vergonha. Diante disso, primeiro eles têm que ser responsabilizados. O Exército, o comando do Exército brasileiro tem que ser responsabilizado por essa ilegalidade, esse desrespeito às leis brasileiras e à Constituição. Eles têm que ser imediatamente retirados de lá. Isso tem que ser objeto de uma investigação nacional e internacional. Está se fomentando a guerra, está se contrariando as diretivas que comandam, legais, que comandam o papel das Forças Armadas no Brasil. Esses sujeitos são criminosos, eles estão à margem da lei, são marginais, eles não podem estar lá, eles têm que ser imediatamente retirados de lá. É uma ofensa, exatamente, nos leva a pensar qual é a utilidade das Forças Armadas brasileiras. Para que elas servem? A quem elas servem? Será que elas devem continuar existindo depois de mais essa demonstração de desvio de suas funções? Já não bastava o golpe de 64? Já não bastava o compromisso com as violações, graves violações dos direitos humanos? Já não bastava todas as cassações, as punições, as perseguições, os privilégios? Agora temos que presenciar esse tipo de vergonha. Para que servem as Forças Armadas? Eu defendo e acho que deve-se começar imediatamente, e não vai ser possível voltar a um estado normal no Brasil sem que seja questionado o papel das Forças Armadas, sem que talvez elas tenham inclusive, que ser extintas. Eu repito, elas terão que ser, provavelmente, nessa forma que existem, extintas, porque elas são fatores de instabilidade para a democracia brasileira. Elas são fatores de instabilidade e de ameaça à soberania brasileira. Para que servem os militares? Para que servem os militares brasileiros? Para atacar o Brasil e para ameaçar os brasileiros, ou para defender o Brasil e defender os brasileiros e a sua democracia?
Eles estão a favor do povo ou estão a favor dos seus privilégios e interesses de outras potências? Eles precisam responder a isso, não só pelas violações que estão cometendo agora, mas por todas as violações que fizeram na história recente do Brasil, não tão antiga, e ao longo da história republicana brasileira. São fatores de golpe, de instabilidade e de ameaça permanente. Para que Forças Armadas nesse tipo? O que é... Desde 1942, quando fomos à guerra, até agora, em 1945, voltamos, de lá para cá, só golpes, só desestabilização, só ofensa à nossa dignidade como país, só motivo de vergonha. E mais agora com essa, está na hora de questionar essas Forças Armadas e colocá-las de volta na caserna, onde elas nunca deviam ter saído, e talvez até extingui-las, para que o Brasil possa, enfim, se libertar e caminhar com liberdade, com segurança e com estabilidade. Não há outro papel. Isso será questionado. Fará parte fundamental de uma nova realidade brasileira, porque nós não podemos ficar eternamente submetidos a esse tipo de intervenção absurda, de submissão vergonhosa. Isso é inadmissível. E agora está na hora de enfrentar esse assunto como cidadãos adultos e como país, enfim, maduro para encarar os seus reais problemas. Os militares, eles têm que servir ao país, servir à democracia, servir ao cidadão, e não ameaçá-los permanentemente. A nossa história, como nós estamos vendo. Muitos elogios aqui à fala do Mário Vitor aqui do nosso público, né, Daphne? Hoje é o dia dos desabafos. Aí a Daphne, mais cedo, fez o desabafo, mais do que um desabafo, né? Fez uma crítica forte a esse ministro da Saúde, que além de não fazer nada em relação à pandemia, ainda veio hoje dizer que não sabe o que foi o AI-5, não se lembra, querendo dizer assim, isso é bobagem, AI-5 foi besteira. Então, é um desrespeito, eles estão brincando com fogo, eu acho, Mário Vitor. Eles tiveram uma chance de sair da ditadura sem muita confusão para o lado deles, né? Porque eles arrumaram confusão, morte, tortura com um monte de gente, e agora, realmente, você falou muito bem, eles vão sair dessa muito pior do que saíram da ditadura de 64. Eu tenho a impressão que agora as coisas vão ficar mais expostas, porque nós temos mais condições de falar, de expor, né, em comparação com o que nós tínhamos nos anos 70 e nos anos 80, né, Daphne? Não sei se você tem mais comentários aí da turma, Daphne, para o Mário. Eu tenho alguns aqui, posso ver? Sim. Então, olha aqui, tá? Só porque eu te peguei de surpresa aí, até abri a tela. Demora, congela. Cecília Maria é um superchat, tá, Daphne? Já estou lendo aqui. Falou tudo. Forças Armadas, vergonha do Brasil. Ela escreveu justamente para dizer isso. O Edu Goulart, que você até botou aí na tela agora há pouco, lembrou que as Forças Armadas são uma espécie de guarda pretoriana que defende os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Aliás, é o tema de um artigo que está na capa também do 247, né, do nosso Jefferson Miola, né, do articulista do 247, comentando. Várias outras pessoas aqui, por exemplo, Neda Mortadi, dizendo que o Pedro Serrano, numa live aqui no 247 com a Daiane, falou da substituição das Forças Armadas por uma Guarda Nacional de Fronteiras, talvez nessa linha do que o Mário Vitor tem falado. Olha, essa pauta, isso vai entrar em pauta. Vai ser difícil, porque eles estão na base do poder mais conservador do Brasil, mas esse tema acho que vai entrar em pauta, viu? Não se pode esquecer que no nazismo e no fascismo, especialmente no nazismo e no Japão, as Forças Armadas foram extintas. Na Alemanha, foram extintas, por conta da ameaça que representavam. O exército nazista foi extinto. Eu queria dizer mais uma coisa. Nós comentaristas, muitas vezes, achamos que os militares são um poder que tempera o olavismo no governo e que eles devem parar de fazer política. Eu acho o seguinte, eles já fazem política sempre fizeram política. Nós não temos que ficar mais com ilusões, com idealizações em relação ao papel dos militares. Os militares são políticos, especialmente no Brasil, em todos os países, mas no Brasil são força política, de facções políticas, um partido político e um sindicato politizado, armado, e temos que assumir isso e partir para onde houver, para disputar política lá dentro com eles.
porque eles não deixarão de ser politizados, serão politizados sempre. Não é à toa que na China, na Rússia, em Cuba, na Venezuela, em outros países, existem delegados dos partidos dentro das Forças Armadas para controlar a politização das Forças Armadas. Porque, caso contrário, elas são, em qualquer país do mundo, fator de golpe, de ameaças às democracias, é aí que é o ninho dos golpes. Então, em vez de defender, como é que a gente pode falar, idilicamente, umas Forças Armadas, abandonar as ilusões, politizar as Forças Armadas mais ainda, porque elas já estão politizadas, e criar formas de controle político pela política dentro das Forças Armadas, com supervisão, com doutrinação, porque eles fazem doutrinação de todo o tempo todo nos colégios militares, nos manuais, na bibliografia, é o tempo todo política, aquilo é um ninho político. O que eles não são mesmo é defensores da nação, dos interesses nacionais, da nossa soberania econômica. É isso que eles não são. Dizem que são, mas o que são outra coisa. São fatores, justamente, de sabotagem da nossa tão necessária independência e autonomia e soberania econômica. E sem contar, né, que não só essa questão da política, que é muito grave, né, dos militares participarem o tempo todo da política, inclusive com o Twitter aí ameaçando também, né, dentre outras coisas, mas também a questão da própria Venezuela, né, Mário Vitor, porque se a gente acha que não tem problema nenhum invadir a Venezuela, né, que a gente não tem que se meter nisso, né, deixar os Estados Unidos que invadir a Venezuela, tudo bem, mas daqui a pouco eles podem querer invadir a gente também, podem querer invadir outro país da América do Sul, quer dizer, eu acho que a gente tem que o tempo todo aqui defender a autodeterminação dos povos, que é muito importante, né, essa questão. Talvez ainda, junto com a autodeterminação dos povos, temos que defender a paz, concordam? Porque, claro. A autodeterminação dos povos envolve também risco, essa questão envolve risco à vida concreta das pessoas, em geral, de gente pobre e de gente, sabe, dos subalternos. Então, enfim, é criminoso tudo isso que está sendo tramado, gravíssimo, uma situação quase, talvez inédita na história toda do Brasil. É isso que nós estamos arriscados a testemunhar. Muito bem, olha, fala enfática do Mário Vitor, tenho certeza que isso aí vai virar aí aqueles vídeos mais curtos que o pessoal do site faz para destacar as falas. Essa fala há uns 5 minutos atrás do Mário Vitor Santos aqui, muita gente elogiando, uma fala bem interessante, condensou bastante em 1 minuto esse pensamento de uma maneira bastante interessante para a gente. Mário Vitor, obrigado pela participação mais uma vez, a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abração para você. Prazer foi meu, muito obrigado, um abração a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tá. A gente ainda tem mais uns 2 comentários aqui antes da gente chamar o outro nosso convidado, né, que é o Juarez Xavier, professor Juarez Xavier. Thaís Neves, que diz boa noite, a gente já sabe um monte de barbaridades, e daí? Fica tudo bem, fica tudo bacana. A Valéria da Legrade diz que está preocupadíssima com a Ema. Será que ela está bem, né? Afinal de contas, mordeu o Bolsonaro. Júnia Lage diz, faço trufa de uísque, delícia. Perguntem ao Mauro, só tenho o imóvel que moro, né? E a Regina disse que viu a presidenta Dilma numa live que foi show aqui. Então, obrigada, Regina, está sempre participando aqui conosco. Rodrigo, a gente vai trazer o nosso convidado, né, que já está aqui com a gente. Eu estou vendo aqui o Juarez Xavier aqui no nosso bastidor, mas ele está sem imagem. Ah, Juarez, ainda bem. Estava preocupado aqui. É que você estava usando... É o correto, na verdade, né? Porque às vezes o sujeito fica ali com a câmera aberta, né? Tem que levantar, fazer alguma coisa em casa. Vamos embarcar o Juarez, então, Daphne? Está aqui já nos nossos bastidores? Aqui, Vou deixar você apertar para a gente não apertar e tirar. O nosso botãozinho aqui. Boa noite. Boa noite. Juarez Boa noite, Xavier, professor. Professor de jornalista, professor de comunicação da Unesp de Bauru, da Universidade em Bauru, e também um
militante do movimento negro. Então, professor Juarez Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil 247. Diga, Daphne. Antes de você já emendar a pergunta para o professor, deixa eu só dizer que a nossa querida jornalista, a Daiane Santos, que trabalha aqui com a gente, faz o boa noite, pediu para dizer para o senhor que foi sua aluna com muito orgulho, que ela tem muito orgulho de ser sua aluna, senão ela me mata, eu não podia esquecer, falar logo para não esquecer. Então, muito legal aqui a Daiane, que está aqui com vocês sempre, né, na TV 247. Rodrigo. Bom, um abraço, então, um beijo para ela. Muito bem. Professor Juarez, queria começar, primeiro lembrando, né, que o senhor foi vítima no ano passado de uma agressão em Bauru, no Dia da Consciência Negra, né, acho que foi no dia 20 de novembro, não foi isso? Foi vítima de uma agressão racista em Bauru. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, como é que é a questão do racismo dentro da universidade, né? E lembrar que a UNB, a Universidade de Brasília, acaba de expulsar, se não me engano, 15 estudantes que usaram as cotas de maneira indevida. Então, se o senhor puder iniciar com a gente aqui uma reflexão sobre isso e contando o seu caso, né, rapidamente relembrando como é que foi essa agressão e se já sofreu outras, né, dentro da universidade ou fora da universidade. Bem, só antes de entrar no tema proposto, quero rapidamente fazer uma observação sobre o tema recente agora dos militares. Opa, há um dado que é muito chocante, que foi uma mudança feita no governo Castelo, que fez com que os militares se aposentassem muito mais rápido, muito mais cedo. Então, você começou a colocar à disposição no mercado, e no mercado mesmo, jovens militares bem formados, que passaram a compor grupos de administração de multinacionais e passaram a ter uma formação de caráter mais neoliberal, né, contrária, portanto, à defesa do Estado, né? E essa ideia de ter sempre um vaso comunicante entre quem está na reserva e quem está na ativa, né, se fortaleceu nesse momento e a gente está vendo essa política. O que me preocupa bastante é a politização também das polícias militares, né, e particularmente de um outro fator importante que tem implicação na periferia, que são os grupos armados. São os grupos armados estimulados, as milícias armadas estimuladas nessa cultura de violência. Eu acho que isso é bastante assustador. Mas em relação à violência que eu sofri no ano passado, foi no dia 20 de novembro, e nós procuramos, a partir daquele debate, ampliar a discussão que nós temos feito no movimento negro. A questão do racismo no Brasil hoje, ela há muito tempo deixou de ser uma discussão subjetiva. Ela tem implicações de violência sistemática contra negros na sociedade brasileira a todo momento. Os dados, por exemplo, do Atlas da Violência mostram isso. Você teve, em 2017, no documento que foi divulgado em 2019, mais de 65 mil homicídios. E você, ao constatar isso, você vai ver que 75% são de jovens negros moradores da periferia. Então, essa denúncia que o movimento social de negros tem feito nesses últimos 40 anos vem a público a partir desse tipo de ação, a partir desse tipo de situação. Na universidade não é diferente. A universidade é um pouco microcosmo dessa situação. Eu gosto muito dessa definição que nós temos um Estado, não propriamente do governo, mas um Estado, que é patriarcal, capitalista, supremacista branco. Isso se reproduz na universidade. A universidade ela foi fundada por tais pressupostos. Então, isso é muito comum na universidade, lamentavelmente. As políticas de reserva de vagas tinham por objetivo pluralizar o espaço da universidade. Elas foram adotadas em 2003, 2004, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi a primeira que adota essa política, depois se estendeu para outras universidades com experiências pontuais, mas tornou-se uma política pública em 2012, graças ao governo federal. Ninguém tinha pensado, eu confesso a vocês, desde os anos 90, ninguém tinha pensado que seria necessário ter uma comissão de averiguação das autodeclarações. Ninguém pensou nisso. Ele recorda de uma comissão montada na USP em 95, coordenada pelo professor Kabengele Munanga, que foi pensando em políticas públicas, apresentando propostas de políticas públicas. Ninguém, na época, pensou nessa possibilidade. Entretanto, nós começamos a observar, a partir da adoção dessas políticas, quase que um processo industrial de fraudes, né? De fraudes sistemáticas, né? De fraudes contundentes. Na nossa universidade, nós adotamos as políticas em 2014, e montamos a comissão de verificação em 2016. Nós tivemos um ativo grande aí que a gente não tinha feito a verificação e para nós foi um peso significativo, né? Depois a USP montou uma comissão, até tem discutido a construção dessa comissão, a USP ainda não montou,
há um esforço feito naquela universidade para avançar nessa direção. A Unicamp montou uma comissão muito bem sucedida e também desligou alunos. Nós expulsamos nesses processos mais 57 alunos, levamos ao desligamento mais de 200 alunos. A Unicamp fez isso e agora a UNB avançou, na minha opinião. O que foi importante na UNB, além dela expulsar os alunos que fizeram uma autodeclaração inadequada, eles caçaram o diploma. Isso eu achei extraordinário. Gente que já tinha saído, né? Gente que já tinha saído. Saíram, caçaram o diploma, caçaram os créditos, e isso eu acho fantástico. Toda a argumentação deles se baseava no seguinte: nós não podemos diplomar alguém que fraturou um conceito, um valor importante para nós, que é um conceito ético, é um valor ético. Então, em todas as ações feitas até agora, nesse processo de desligamento, eu acho que quem apresentou uma mudança significativa nesse momento é a UNB, ao fazer a cassação dos diplomas e dos créditos dos alunos que passaram pelo processo de fraude na autodeclaração. Isso eu achei fantástico, achei extraordinário. Bom, eu coloquei aí na tela, né, Daphne, esse caso da UNB, mas acho que o professor resumiu muito bem, trazendo aí outras universidades que também tiveram que adotar essas comissões para controle, né, uma situação que ninguém imaginou lá atrás que ia ter que fazer, mas está sendo obrigado a fazer. Mas diga lá, Daphne, desculpe. Professor, a gente viu aí essa semana aqui no Brasil, quer dizer, de um modo geral, né, já há 2 meses, a gente vê a questão do Black Lives Matter nos Estados Unidos, arrebentando aí, mudando muita coisa, né? E aqui no Brasil, a gente teve essa semana uma mulher, uma senhora, com o pescoço esmagado por o pé de um policial, e a gente teve um rapaz também que foi ali, sofreu violência policial da PM, que o senhor, inclusive, falou sobre isso, né, da importância da gente ficar prestando atenção nessa politização da PM, que mata de uma forma terrível no Brasil, né? E ele dizia também que não conseguia respirar, que é justamente a frase do George Floyd que desencadeou todos esses processos lá nos Estados Unidos e que o mundo inteiro acompanha esse movimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas questões dos Estados Unidos, do Brasil, mas também queria que o senhor falasse, aproveitando que a gente também não tem muito tempo, da questão das estátuas, né? Porque a gente viu que lá em Bristol jogaram no Rio aquela estátua do escravagista e botaram uma estátua de uma manifestante do Black Lives Matter que durou apenas 24 horas, quer dizer, uma estátua que permaneceu ali durante muitos e muitos anos, e quando é uma estátua da manifestante negra pela causa antirracista, não dura nem 24 horas. Então, eu queria que o senhor desse uma amarrada nisso tudo que eu joguei agora no seu colo. Começando por essa ideia das denúncias, né? O movimento negro moderno ele se funda a partir de uma denúncia de discriminação no ex-Clube Tietê, nem sei se existe mais ainda esse Clube Tietê, mas de uma violência policial, né? Um jovem militante feirante foi preso, torturado e morto numa delegacia na Zona Leste de São Paulo. Ele nasce fazendo essa denúncia no dia 7 de julho de 1978. A marca central era de fazer a denúncia da violência policial, muito espelhado do que os Panteras Negras estavam fazendo na década de 60 nos Estados Unidos. Eles passaram a observar a militarização das polícias nos anos 60, em especial a partir de Los Angeles, com a formação da SWAT, como é que isso se intensifica nos anos 70, com a chamada guerra às drogas, e como isso foi um mecanismo de violência brutal contra a população negra nos Estados Unidos e de encarceramento em massa. Então, houve um espelhamento desse debate e dessa discussão política. Nesses últimos 40 anos, o movimento negro tem se pautado por essa discussão, tem denunciado esse processo. Foi por isso que foi muito bem sucedida a ação política do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte de criminalizar a violência policial, né, particularmente criminalizar o ato de racismo, mas estava espelhada a discussão sobre a violência policial e tem sido uma pauta constante no movimento negro. A forma com que a polícia tem tratado, em especial, os moradores da periferia. Tanto é que essa pauta foi comum em todas as manifestações. Foi comum nos Estados Unidos, foi comum no Brasil, foi comum pela Europa, na França foi uma pauta importante sobre a violência policial em Paris, em Londres foi uma pauta importante, na Bélgica foi uma pauta importante, até mesmo no Oriente,
né? Na Coreia do Sul e no Japão foi uma pauta importante a denúncia sobre a violência policial. Então, tem sido comum essa pauta, organizada pelos movimentos sociais negros, e agora, em especial, a partir da formação da Coalizão Negras por Direitos. Foi uma coalizão feita em novembro do ano passado, e tem articulação política de vários países, inclusive do movimento nos Estados Unidos, que faz parte dessa coalizão. Eu acho que é importante fazer essas críticas às estátuas. Nós fizemos, por exemplo, na ciência, toda a crítica que foi desenvolvida no século XIX, a chamada ciência, o racismo científico. Né? Todos os principais clássicos foram revisitados, foram criticados, foram superados. Né? Nós estamos vendo uma tendência de fazer isso também na literatura. No Brasil, o caso mais marcante é em relação ao Monteiro Lobato. Eu acho positivo essas ideias. As estátuas, elas são momentos de presentificação de ações políticas que ocorreram no passado, mas são uma dor na carne das pessoas que passaram por esse processo. Eu via uma jovem militante belga falando como era difícil para ela ver uma estátua do Leopoldo, né, responsável direto pela morte de mais de 10 milhões de congoleses. Então, eu acho importante essa revisão, não é pela estátua, é para revisitar toda a prática que foi promovida no período da escravização, o brutal processo que significou a escravização de quase 13 milhões de pessoas e as condições com que essas pessoas foram colocadas depois no período dos abolicionistas. Então, acho que é importante fazer esse debate para rever, de fato, a responsabilidade que nós temos sobre a questão racial no mundo hoje e uma ideia que eu acho importante. Muitos desses países têm o seu marco zero constituído a partir da escravização. Então, fazer essa revisita de debate acho que é importante para a gente bater na água e discutir seriamente a questão do racismo, que hoje é um definidor das condições de vida e morte das pessoas no mundo inteiro, em especial nos países que passaram pela experiência da escravização. Ô, Daphne, não sei se você quer trazer algum comentário aí do público, senão eu teria uma fala aqui para o professor para arredondar aqui a participação dele. Depois já fica o convite para voltar uma outra vez. Professor, hoje nós estamos com uma pauta e a gente tem uma característica agora do programa de entrevistas um pouco mais curtas para dar tempo de falar de vários assuntos. Então, falamos dos militares, agora estamos falando de racismo e dessa questão simbólica, né? Muita gente diz assim, mas vai derrubar as estátuas, é o patrimônio histórico, é um desrespeito ao patrimônio histórico. Eu não sei se o povo judeu gostaria de ter uma estátua de Adolf Hitler na Alemanha como respeito ao patrimônio histórico. Então, essa é uma pergunta que eu deixo. Eu gostaria de, com isso, pedir que o senhor fale sobre esse debate que até apareceu na imprensa. O senhor tem formação na comunicação, vários articulistas da imprensa. Não, deixa a estátua aí, isso faz parte de um período no Brasil. Como é que o senhor responde a isso e colocando no debate o racismo junto com isso, né? É que o problema central não são as estátuas. O problema central são as pessoas que são mortas em consequência do racismo provocado por uma situação constituída com a presença dessas figuras históricas. É isso que deve ser discutido, é isso que deve ser debatido, é isso que os movimentos querem discutir. O problema não é o Leopoldo, o problema foram as condições que o Congo foram largados depois da saída, foi deixado depois da saída dos belgas, a uma situação de extrema pobreza, de absoluta pobreza. Eu sempre gosto de lembrar, quando algum brasileiro diz que seria interessante se a gente fosse colonizado por franceses, por alemães, por ingleses, eu sempre lembro a experiência do Haiti. O Haiti era a mais rica colônia francesa no Caribe, né? E hoje é uma das mais pobres nações do mundo. Então, acho que é importante compreender que o colonialismo ele deforma qualquer possibilidade de construção de relações simétricas, harmoniosas, respeitosas e humanas. O problema não é a estátua. E é um problema quando você se solidariza a estátua e não se solidariza com as mortes em escala industrial de jovens e mulheres negras nessas sociedades. Então, para nós, o problema das estátuas não é o mais importante. O problema central é que elas representam um determinado momento, um determinado período. Acho que esse exemplo que você deu do Hitler é fantástico, extraordinário. Vou começar a usar, mas vou dar crédito, que eu acho que é importante, né? Porque não é o problema da estátua, é a representação simbólica dessa estátua na condição de vida e morte da população que foi sujeita da escravização no mundo. Sim, assim, lembrando que em Berlim há um museu sobre o Holocausto, né? O povo judeu
pressionou corretamente para que se fizesse um local de memória do Holocausto, mas não para se exaltar, né, o Holocausto, ao contrário, para se refletir sobre o que foi aquilo. Assim como na África do Sul, onde eu tive, o senhor deve conhecer melhor do que eu, vários memoriais muito interessantes sobre o período do apartheid, né? Então, é possível respeitar a memória sem fazer exaltação, né, dessas figuras, né? Agora, o Museu da Escravização nos Estados Unidos é uma coisa extraordinária, né? Porque você consegue recuperar informações extremamente importantes, né? Se é importante nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Nos Estados Unidos, a população negra nunca passou de 13%. Né? No Brasil, dos 12, 13 milhões de africanos escravizados, vieram no Brasil, segundo os cálculos, 4,8 milhões. O Brasil sempre foi um país efetivamente negro, mesmo durante esse período da construção da chamada classe média ao longo do século XX. Agora nós estamos vendo o resultado, são 54% de pessoas que se autodeclaram negras. E um dado extraordinário que também me chamou a atenção, o general ministro da Saúde, numa das suas entrevistas, ele usou uma expressão que eu fiquei assustado. Ele disse: nós temos no Brasil 38 milhões de pessoas que estão fora do radar de qualquer política pública. Eu fiquei assustadíssimo. Ele não falou 380, 38 milhões, são quase 4 Portugais. Então, a magnitude desse grupo humano que está segregado é um resquício da escravização. Quer dizer, não revisitar isso, não discutir isso, não pensar políticas públicas, não condena apenas a população negra à situação da pobreza estrutural. Ela arrasta para essa condição um número e um contingente extraordinário de brasileiros. Discutir isso é fundamental. E continua essa escravização, né? E continua a violência, continua, tá lá o menino que foi agredido, precariado, né? Sendo entregador de aplicativo, a outra que leva a bota no pescoço. Tudo continua, né? Mas, enfim, pena que a gente não pode alongar mais essa entrevista, porque é realmente maravilhosa a participação do professor Xavier, né, Rodrigo? Sim, eu queria agradecer a participação do professor Juarez Xavier, professor da Unesp de Bauru, e sempre lembrando, né, aqui a gente tem essa preocupação, quer dizer, o professor podia estar aqui para comentar qualquer assunto, né? Nós falamos mais de racismo, de movimento negro, mas você vê que ele começou falando de polícia militar, até porque as questões se ligam, mas poderia estar discutindo comunicação, por exemplo, que é o tema que nós vamos tratar daqui a pouquinho, professor. Vamos entrevistar aqui o Marcelo Feller, que saiu da CNN, agora não conseguiu ficar naquele debate lá da CNN. Mas então fica o convite para que o professor Juarez Xavier volte para falar, por exemplo, sobre a comunicação no Brasil, que é o tema central da atuação dele na Unesp de Bauru. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, fico à disposição, vai ser um prazer poder voltar e discutir sobre a questão da comunicação no Brasil, que é um dos fatores que ajudaram na estruturação do racismo no país. É fundamental. Muito obrigado. Obrigada, professor. Valeu. Muito bem. Vou trazer aqui uns comentários rapidamente, Rodrigo, que a gente está bem atrasadinho já, né, para trazer o Marcelo Feller aqui com a gente. Vamos lá. Vamos agradecer a ANASO, o governo federal, o qual ele refere em 2012 é o governo do PT, porque não fala, não sei do que ela está, de exatamente o que ela está falando, né? Capoeira de Bauru, saúde do professor, livre e leve, divulguem a 22ª Conferência Nacional dos Bancários agora ao vivo, com a participação de Lula, Boulos, Dino, Caixa 100% pública. Então, gente, depois, quando acabar aqui o Boa Noite, vocês vão lá. Das Neves, eu faço as minhas palavras, as palavras do ministro Gilmar Mendes, Cláudio Alves, a FAB e a Marinha têm que continuar, mas o Exército Brasileiro deveria sim ser extinto. Hoje a defesa não depende de soldados, mas sim de mísseis, falando da fala do Mário Vitor. Danilo Souza, hoje no Bom Dia 247, fiquei muito contrariado com a deputada do PCdoB. Lavei a alma com o Mário agora. Então, o Mário aí fez sucesso na fala dele. A Cecília Maria disse que falou tudo, Forças Armadas, vergonha do Brasil. E é isso, Rodrigo, li aqui os comentários. Vamos trazer o nosso próximo convidado, Rodrigo? Vamos, Marcelo Feller já está aqui nos bastidores. Marcelo Feller, boa noite, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Boa Noite 247. A gente até o público até pergunta, mas vocês trazem, as pessoas tinham que deixar falar mais tempo, mas a gente tem muitos temas hoje, né? A gente tem esse tema do racismo, que nós debatemos com o professor, antes a questão dos militares, que está aí em voga, mas o Marcelo Feller é advogado de formação, mas estava participando lá na CNN daquele programa do debate, né? Aquele debate que é polêmico, porque já
3 pessoas foram afastadas do programa, Daphne. A Gabriela Prioli, o Augusto Arruda, que também é advogado, e agora o Marcelo Feller. Marcelo, explica para a gente o que foi que aconteceu. Você fez uma crítica forte ao governo Bolsonaro, mas uma crítica que eu entendi dentro da normalidade. E você foi afastado. Houve pressão do Bolsonaro? Como é que você entendeu esse episódio? O que foi que aconteceu? E por que ninguém aguenta debater com aquele rapaz lá? Vamos lá. Vocês me escutam bem, Daphne, Rodrigo? Sim. Boa noite para vocês, boa noite, Boa noite. aos telespectadores aqui do Boa Noite 247. Rodrigo, Daphne, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, a posição. Veja, eu com a CNN, eu tenho, na verdade, agradecer pelo espaço que eu tive, porque, por mais, né, enfim, independente do que tenha acontecido, o que eu posso dizer para vocês é que eu, de fato, não sou uma pessoa de ficar em cima do muro. A CNN nunca pediu nunca me orientou, falou, isso não pode, isso pode. Sempre deixou claro que eu era livre para fazer o discurso que eu quisesse. E num tema, que era um tema, né, era um dia que a gente comentava a fala do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar, sobre se o exército estaria ou não estaria se associando a um genocídio, eu trouxe ao debate um estudo, não uma opinião minha, né, um estudo de 3 economistas, 2 da GV e um da Universidade de Cambridge, que é um estudo em inglês, difícil de ser lido, né, um estudo cheio de fórmulas, estatísticas. Eu, como advogado, fico meio perdido quando eu leio. Quando eu vejo uma fórmula que é simples, já é difícil, né? Imagina uma fórmula que começa como integral ali, você olha e fala, nossa, não entende nada. Mas um desses pesquisadores deu uma entrevista, salvo erro de memória, para o Globo, explicando essa pesquisa dele, era em maio, e ele explica, então, que essa pesquisa mostra o quê? Essa pesquisa analisa as falas do nosso presidente, do Jair Bolsonaro, as falas dele, que é só uma gripezinha, que não tem necessidade de usar máscara, que é um absurdo as pessoas ficarem em casa, e como isso, de fato e efetivamente, incentivou as pessoas a tomarem menos cuidado. Este pesquisador, então, ele estima que o presidente Jair Bolsonaro seria responsável, ele diz que isso seria um número conservador, que o presidente Jair Bolsonaro seria responsável por pelo menos 10%